Vai. X. Então, minha gente... como eu falei com vocês lá no Stories, o vídeo de hoje seria sobre... Se apresente. Oi, meu nome. Miguel. Eu contei a vocês que ele era autista e estamos aqui para poder de azul, né, para representar, e responder as perguntas que eu pedi para que vocês fizessem sobre ele, sobre o autismo. E se a sua pergunta não for respondida nesse vídeo, você comenta aqui qual é a dúvida de vocês, que no próximo vídeo eu posso responder lá. A primeira perguntinha foi feita por Beca, Isabela, Topete Oficial e Robin, que é: quantos anos você tem? 4. A Ercília perguntou como é a rotina de vocês na pandemia e a Kelly perguntou como é a rotina de vocês. Então a gente vai explicar como é a nossa rotina antes e após a pandemia. Antes da pandemia, gente, ele ficava com uma pessoa a qual levava ele para a escola e logo em seguida pegava ele e ficava o resto do dia com ele. Um pouquinho antes desse período, ele fazia academia também, que era eu que levava. Eu vou deixar as fotos aqui para vocês verem, era bem legal. Ele fazia 4 esportes, ele fazia psicomotricidade, judô, capoeira e natação. E eu coloquei ele para fazer essas atividades justamente porque eu queria desenvolver habilidades nele e até para também melhorar a coordenação motora dele. Exatamente. Nesse período que eu estava sem trabalhar, porque eu tinha saído do meu emprego antigo, que era como teleoperadora. Mas logo em seguida eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo. E foi aí que ele passou a ficar pela manhã na escola, pela tarde com essa moça que cuidava dele, e eu trabalhando só como motorista de aplicativo. A rotina não era muito diferente da dela, que era basicamente trabalho para casa também, só que o trabalho demandava muito tempo, então tanto eu quanto ela precisávamos colocar Miguel com uma pessoa que olhasse ele durante o dia. E agora a gente vai falar sobre como está a nossa rotina hoje. A minha rotina não é diferente, continuo indo para o trabalho. Sua rotina, Miguel, como é que está sendo? Não sei. Ó, a rotina é o que você faz durante o dia. Durante o dia. Fazer. O que é que você fez hoje? TV. Ele, nesse período, né, agora que as aulas voltaram, ele tá indo pra escola, mas antes ele tinha a aula dele online, que eu que colocava ele na aula. E como vocês já viram em alguns vídeos anteriores, eu não estou mais trabalhando como motorista de aplicativo, eu agora trabalho só na internet e eu prefiro assim. Depois eu vou fazer um vídeo para vocês falando melhor sobre isso. Terceira pergunta, que foi feita por Isabela: qual a comida preferida? E a Ingrid mandou uma pergunta parecida, que eu vou deixar na mesma questão para a gente resumir, que é: qual a refeição mais importante dele? Vamos perguntar para ele, né? Qual que é a sua comida preferida? Feijão. E qual é a sua refeição mais importante? Gostoso. Eu acho que a refeição mais importante dele é as merendinhas, porque ele não vive sem. Eu acredito que é mais um almoço, né? Que complementa as merendas que ele come em excesso. Quarta pergunta, feita por Isabela Souza, que é: ele gosta de estudar? E nessa mesma questão eu vou colocar uma outra pergunta que foi feita por Jaciara Ferreira, que é: eu quero saber dele quais são as matérias preferidas dele. Você gosta de estudar, Miguel? Sim. E quais são suas matérias preferidas na escola? Tá. O que você gosta de estudar na escola? Tá de cachorro. Acho que na série que ele tá, que ainda não fala muito sobre matéria, disciplina, essas coisas, né? Mas tudo que ele aprende lá, eu pergunto ele todos os dias e ele me fala: hoje eu fiz deverzinho da letra tal, hoje eu fiz deverzinho dos números. Eu tô em português. Porque foca muito também na alfabetização. Isso. Por esse quesito. Ele gosta de inglês também, né? Aí ele acabou de falar que ele gosta de inglês. Na quinta pergunta foi feita pelo Topete, onde ele perguntou se existe vários tipos de autismo ou se são todos iguais. Eu acredito, com certeza, gente. Acho que é o leve, o médio e o severo, mas não
certeza disso. Mas eu já ouvi falar em porcentagem de autismo, como por exemplo 10% de autismo, 20% de autismo. Talvez dependa da teoria, porque existem várias linhas teóricas do estudo da psicologia, mas o mais falado é sobre o severo, o médio e o leve mesmo. Então, eu acredito que sejam 3 tipos. Uma mensagem que a Darlene mandou aqui, onde ela disse que essas crianças são luzes. Ela tem um sobrinho Down e é só amor, muita luta, claro, mas também muito amor. E sim, gente, é pura verdade. Ela disse que é muita luta, porém muito amor, é relacionado à inocência que crianças especiais têm. Elas não têm a mesma maldade que as outras pessoas têm e que às vezes é desenvolvido a depender da criação, até mesmo quando criança, com relação a não brincar com determinado coleguinha por conta de um preconceito. Pelo fato da criança especial, ela não ter essas questões de preferência de com quem brincar, porque fulano tem mais condições, porque uma criança especial, ela tem pura e total inocência. Pra ela tanto faz se ela tá com roupa velha, se ela tá com roupa nova, se ela tá com a comida mais gostosa do que a do coleguinha. Uma criança especial é muito amor, porque quando tira essas impurezas do ser humano, o que é que fica, né? O que é que resta? Somente o amor. Então eu acredito que Deus criou crianças especiais para mostrar a gente que somos capazes de enxergar uns iguais aos outros. Porque todas essas impurezas que a gente tem, uma criança especial não tem. Sexta pergunta que foi feita pelo Bruno: qual é o sonho dele? Então, O sonho dele. perguntou, Amanhã eu te digo, porque ele tá sonhando aqui. tá sonhando aqui, amanhã ele vai dizer pra gente. Mas vamos ver aqui. Pra uma criança saber qual é o sonho pra vida dela é muito difícil, né? O que você quer ser quando crescer? Sim, é a pergunta mais próxima. Bombeiro. Bombeiro. Ele sempre fala isso. Isso aqui ele não pensou agora, não. Fez uma questão para poder não ficar vários questionários aqui. Eu vou colocar a pergunta de Rayane MS28, que é: qual é o time dele? Uma pergunta que tem nada a ver com a outra. Eu emendei na questão. Infelizmente, gente, é Bahia. Qual o seu time, Miguel? Time pra escola. O avô intitulou como Bahia, aí o menino fica usando um bocado de roupa do Bahia e eu com roupa do Flamengo, aí fica bonito. Um rubro-negro, outro tricolor, aí fica bonito na rua, é isso, né, gente? Mas por causa do avô dele, que quer ser sofredor, quer botar o neto pra ser sofredor junto. A 7ª pergunta foi da Jaciara e da Juju. Elas querem saber quando e como a gente descobriu o autismo dele. Quando ele tinha 2 anos, né? Ele tinha acabado de fazer 2. Sim. Tinha acabado de fazer 2. Desde que eu tive ele, eu nunca tive tempo de cuidar dele. Então eu sempre paguei uma pessoa para cuidar dele. E justamente esse é um dos motivos que hoje em dia eu não quero trabalhar mais para os outros. Eu quero trabalhar em casa para eu acompanhar o desenvolvimento de meu filho. Uma dessas pessoas que cuidou dele ensinou ele a falar os números muito cedo. Então, É verdade, tinha esquecido desse fator. então estava tudo ok. Ele sempre teve acompanhamento com o pediatra e o pediatra nunca percebeu nada de diferente, até porque hoje em dia a explicação é que pelo fato de ser um autismo leve, às vezes os sintomas só vai demonstrar conforme for. E quando outra pessoa começou a tomar conta dele, ele falou que ele só queria ficar deitado no chão e que ele não pedia as coisas, que ele não pedia água, que ele não chamava ela, mas ela não me falou, não, como se de fato ele tivesse um transtorno, né, como autismo ou coisa parecida, para poder eu buscar um acompanhamento, até porque eu não sabia, não entendia de nada, eu realmente tinha percebido que ele já era assim, mas ele ficava pouquíssimo com a gente, só no final de semana e à noite, no caso um dia no final de semana, porque a nossa folga era assim, até quando Deus me permitia, eu não quero mais trabalhar todos os dias e folgar só um dia, só ter um dia para cuidar de meu filho, para ver como tá meu filho. Essa pessoa me falou, ela me disse como se ele tivesse com verme ou doente, assim, alguma doença física. Na verdade, tinha também a questão de ele querer brincar sozinho também, né? Naquela época tinha essa questão também que ela colocava muito isso até, ela falava muito isso até, desde que ele ficava muito sozinho, ficava deitado. Sim. Aí isso já eram sinais que uma pessoa que compreende já ia começar a buscar acompanhamento desde aquela época. E ali ele tinha 1 ano e meio. A gente precisou se mudar. A gente colocou ele em outra creche, né, que era uma creche escola, onde ele iria estudar e iria ficar em tempo integral o dia inteiro. E foi aí que a pessoa, como ela era psicopedagoga, ela falou que acreditava que ele tinha alguma deficiência. Eu falei com ela que eu iria conversar essa situação com o pediatra. E a pediatra falou, pelo que vocês estão me dizendo sobre ele parece ser autista.
e a gente não tinha noção do que era autista. Eu já ouvia falar sobre autismo assim bem vagamente. Eu também tinha ouvido falar sobre autismo bem pouquinho, e quando eu fiquei sabendo dessa possibilidade, eu fiquei muito preocupado, né? Eu achei que acabou os planos que tinham para Miguel, acabou as coisas que a gente queria para a vida dele. A gente ficou muito triste mesmo, e a gente começou a pesquisar sobre, ela pediu para marcar o neuro, e a partir daí a gente começou uma busca, uma pesquisa pelo diagnóstico. E eu acompanhei, como meu esposo trabalhava, eu ia sozinha com ele para fazer exames, era muito cansativo, a gente fez todos os exames neurológicos possíveis, ele fez terapias que eram boas, mas elas não poderiam estender o tempo da terapia. Antes mesmo de eu ter ele, eu já estudava psicologia, e no período que isso tudo aconteceu eu ainda estava estudando. Eu sabia que uma terapia ela tinha que durar no mínimo 50 minutos. E as terapias dele eram 20, 25 minutos, então não dava para poder elas fazerem um tratamento, e era uma vez na semana. Eu na época não tinha carro, era muito desgastante pegar ônibus cheio, às vezes as pessoas não davam lugar, e carregar ele com aquele mau comportamento que eu ainda não sabia controlar. Então a gente resolveu pagar uma psicóloga particular, isso em um horário no qual ele pudesse me acompanhar. Então já ficou muito cansativo para ele, porque ele também fazia faculdade e ele tinha que queimar um dia da faculdade para poder ficar indo para as terapias junto comigo. Era muito cansativo, gente. A gente ia de noite quando ele chegava do trabalho, e essa profissional, ela chegou a dizer que ele era autista sim, com 2 anos de idade. Só que a gente não teve condições de continuar pagando essa psicóloga, então a gente não chegou a pegar um diagnóstico. E daí a gente teve que voltar para o do plano de saúde, porque a gente não teve mais condições de continuar pagando mesmo. Era R$400 por mês, e isso porque eu tinha contado minha situação financeira a ela e tinha pedido desconto, e ela era uma pessoa muito maravilhosa e deu desconto sim. Só que eu fiquei com vergonha de dizer novamente que esse valor ainda estava ruim para mim, porque realmente ainda estava. A gente pagava 2 faculdades, eu pagava a escola dele, que era tempo integral, e as condições de fato não davam. Chegou o tempo em que eu saí do trabalho, fiquei sem o plano de saúde dele, e no SUS, gente, muito difícil de conseguir um acompanhamento. Eu já tentei, só que eles disseram que eu já tinha que chegar lá com o diagnóstico, e onde é que eu vou conseguir esse diagnóstico? Então eu teria que acordar muito cedo, ir para a fila de SUS, e eu não quero essa vida para mim, porque eu tenho muitos afazeres, eu trabalho, eu estudo, eu cuido da casa. É uma deficiência que não tem cura, ela tem melhoria sim, só que para ter melhoria você precisa ter um acompanhamento terapêutico. Filho, eu acredito que ele já está caminhando muito bem com os meus cuidados, não é querendo me colocar como uma pessoa autossuficiente para cuidar da situação dele. Mas eu acredito que Deus tem me capacitado, Deus tem cuidado da situação dele, eu tenho muita fé. 8ª pergunta foi feita pela Rayane, eu, como sempre, emendando uma pergunta na outra. A Rayane perguntou se ele ajuda em casa. Não, gente, ele não ajuda, e como eu faço tudo com muita pressa, eu não peço a ajuda dele, porque eu acredito que ele vai mais atrapalhar do que ajudar, e assim era eu também em casa. A minha mãe nunca pediu minha ajuda, porque ela não tinha tempo de ficar me ensinando a fazer as coisas, então eu atrapalharia mais do que ajudaria, e ele tá seguindo o mesmo ritmo, mas vai chegar uma fase. Eu discordo. Comigo ele ajuda bastante, me ajuda na faxina, me ajuda mesmo, me ajuda também na cozinha, e come com muito mais gosto quando me ajuda na cozinha. É um ótimo ajudante de cozinha. Se eu tivesse dinheiro, eu ia pagar a ele para ficar fazendo as terapias de Miguel, porque ele é um ótimo terapeuta para Miguel. Ele realmente consegue colocar Miguel na linha. Miguel é uma criança excelente perto dele. A outra pergunta que eu vou colocar nessa mesma questão foi feita do Ju Silva, que foi: ele tem alguma habilidade que te deixa de boca aberta? Com certeza. Ele fala mais inglês do que eu falaria em 10 anos. Estamos exagerando, mas tudo que a gente ensina, ele aprende. Tudo que a gente foca em ensinar, ele aprende. Como eu estudo inglês, ele estuda junto comigo, ele se interessa e ele aprende muito mais do que eu. Se ele tivesse acordado, eu ia fazer o teste aqui pra vocês. Mas já tem vídeo no canal, inclusive vou deixar aqui nos cards sobre eu e ele estudando inglês. Pra vocês terem uma noção, quem faz o curso de inglês é ela e quem aprende é ele. Aí ela vai perguntar alguma coisa, como é tal coisa em inglês? Eu pergunto a ele. Aí ele vai e responde, imagine. E pra vocês saberem que realmente é uma habilidade que deixa de boca aberta, eu sabia disso, mas eu nunca expus, né? Só quando eu fiz um vídeo no canal pra ensinar métodos de se aprender inglês. Mas a moça que olha ele, quando eu preciso, ela
me perguntou, né, chegou um dia, você sabia que ele fala inglês? Aí eu falei assim, não, eu sei. Aí ela, não, mas eu tô falando sério, ele fala mesmo inglês. Eu falei, mas eu já sei disso. Aí ela, poxa, ele tava falando as coisas que meu marido perguntava e ele respondendo tudo quando meu marido ia olhar na internet e via que tava tudo certo. Isso a gente já sabia mesmo. E tem outra habilidade também, gente. Ele é muito bom com músicas, mas isso eu acho que ele pegou de mim. Ele é muito concentrado em música, ele não aguenta ver um vídeo musical, que ele fica hipnotizado, e eu também sou assim. Ele decora muito as músicas que ele assiste. É verdade. E rapidinho, vai lá. eu vou demorar. A Juju Silva perguntou se eu faço fonograma capilar no cabelo dele. E aí Tala Micaela perguntou o que é que eu uso para cuidar dos cachos dele. Gente do céu, se eu contar a vocês que ali não tem nada, só água, vocês não acreditam, né? Exatamente, gente. Só o que eu não uso no cabelo dele, eu guardo pra cuidar no meio dela. Vocês já viram aquele meme, né? Ela consegue pôr o cabelo e o cabelo fica lindo. É isso. Exatamente. Esses somos nós. A última e 10ª pergunta, que foi da Daniela Santana. O que é mais difícil quando a criança é autista? A questão das birras, né? Birras. No caso de Miguel, nada que uma chinelada não resolva. Me desculpem, quem não bate, quem é contra, eu não espanto meu filho. Mas eu acho que pata de galinha não mata pinto e uma chinelada faz muito bem. Se você não dá a devida atenção para os erros cometidos em casa, quando chega na rua é mais difícil de lidar com eles. Então, é mais interessante que a gente corrija quando está em casa, quando chegar na rua não precisar usar força, não precisar brigar com tanta agressividade, entendeu? Existe um nível de estereotipia também, que é o que as pessoas qualificam como birra. Estereotipias são costumes que a pessoa autista nem não se explica correto o que é, mas muitas pessoas qualificam às vezes a estereotipia de uma criança como birra. E às vezes não é birra, é só um comportamento de uma criança autista, entendeu? Então, gente, a gente já respondeu todas as perguntas de vocês e eu gostaria de deixar uma mensagem antes da gente finalizar o vídeo. Lembrem-se e aprendam que não existe nada impossível para Deus. Deus é capaz de curar? Sim, com toda certeza. Mas nem sempre Ele vai fazer, porque às vezes Ele quer ensinar a gente que somos capazes de conviver com as nossas diferenças. Eu aprendi que eu amo meu filho do jeitinho que ele é. Eu só peço a Deus que ajude a ele com as dificuldades que ele possui e que coloque no caminho dele apenas pessoas que venham compreender essa situação dele. Mas para mim, o mais importante de tudo é que o meu filho seja uma pessoa eternamente de Deus. Então, para mim, não importa se ele possui alguma deficiência. O mais importante nessa vida é a gente ter Deus em nossa vida, independente de qualquer dificuldade, independente de qualquer deficiência. Deus vai fazer você passar por essa fase de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila. Faço das palavras delas. É isso, gente. Porque a edição não faz, né? Faço das palavras dela, minhas palavras. E é isso aí. Espero aparecer mais vezes, se ela me convidar, é claro. Com certeza. Ela não gosta muito de chamar ela de se convidar, mas ela gosta de... Estamos em uma série onde eu estou contando fatos, coisas pessoais da minha vida relacionadas a lutas, dificuldades que eu passei, compartilhar com você que está passando por coisas semelhantes, coisas que eu ainda passo também, né? Porque as lutas não se foram não, só vai extinguir de vez quando a gente estiver lá na glória. Nós vamos aprender, né? A lidar com as lutas, vamos ficando mais fortes. Vamos aprendendo uns com os outros, vocês vão comentando aqui, que a gente vai trocando nossas experiências. Beijos até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Enche de like, joinha, comenta e compartilha. Sim. Tchau, tchau.